Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Lúcida, aqui o canal que você vai encontrar muito conteúdo de filosofia, literatura, cinema e outras coisitas más. Muito bem, hoje vamos falar sobre ele. Aquele escritor genial, cara que entendia tudo sobre França, ou mais especificamente sobre Paris, o cara que te transporta para as regiões mais obscuras da psicologia humana, ele, o pioneiro do realismo literário. Sim, estou falando de Honoré de Balzac, ou abrasileirando Balzac. Honoré de Balzac. Hoje, especificamente, vamos falar de uma pequena, grande obra do Balzac chamada Louis Lambert. Essa é uma obra que, na minha opinião e na opinião de alguns estudiosos de Balzac, biógrafos, que é como se fosse uma autobiografia dele, né? Vamos falar depois do porquê, e essa seria um protótipo de uma autobiografia dele, né? Mas antes disso, vamos falar do autor, né? Fazer uma breve apresentação. Balzac, ele foi um escritor francês que nasceu em 1799 e veio a morrer, falecer em 1850. Então ele teve 51 anos de vida. Balzac, ele sempre, desde cedo, desde criança, foi um entusiasta pela leitura e pela escrita, né? Então, ele, desde cedo, bebia fontes diversas aí de conhecimento de autores de outros países, enfim, de outros estilos também de literatura e tudo mais. Balzac, ele é considerado o pai do realismo literário, né? Então, ele foi um dos pioneiros, um dos criadores desse movimento literário novo para a época, né? Então, a gente está falando aí de século XVIII e século XIX, né? Então, finalzinho do século XVIII e comecinho do século XIX. E naquela época a literatura estava ainda passando por um processo de transição e tudo mais. E se tinha muito, né? Se comercializava muitos livros muito romantizados, né? Que era aquele processo de livros mais, digamos assim, considerado literatura barata, né? Que era mais aquele processo do amor bandido, ou do amor quase que, sei lá, tão doce, açucarado, que digamos que seriam livros diabéticos, né? Algumas pessoas costumam dizer, né? Que são aqueles livros tão embasados no processo do romance, né? Da romantização, que fica um livro, digamos assim, muito açucarado, muito doce, né? Então era o tipo de literatura que se tinha muito, é claro, tinham muitos gênios na época, né? Então, Honoré de Balzac, ele foi um contemporâneo, se eu não me engano, de Alexandre Dumas, eu posso verificar aqui, corrigir, né? E Victor Hugo, então grandes nomes da época também, né? Então não se tinha só, mas se preponderava muito esse estilo de escrita mais romantizada, né? Então o Balzac, ele foi um dos responsáveis, né, por mudar esse estilo literário, esse modus operandi da literatura da época, né? E o realismo, ele é esse movimento que foi criando corpo, né? Vários outros escritores foram adotando esse estilo de escrita, e ele tem como objetivo maior tratar a realidade tal qual ela é. Então, a França, né, tinha ali muitos problemas sociais, de pobreza, miserabilidade, tinha um processo político que estava passando, vindo de um imperialismo, tentando trazer o processo da democracia, né, recentemente, também não tão recente, mas recentemente passado pela Revolução Francesa. Então, se tinha muita coisa para se falar dentro do escopo do realismo, né, e o Balzac, para ele, era munição para a escrita, né, então, ele se apropriava muito dessas problemáticas sociais e ele conseguia transpor isso para os livros dele. Balzac foi um escritor extremamente dedicado, escreveu a vida inteira, costumava dizer que não tinha um dia sem escrita, e ele escreveu tanto que ele criou como se fosse uma espécie de uma enciclopédia literária, digamos assim, né, que ele chama de comédia humana, né, fazendo uma alusão a Dante Alighieri, né, da Divina Comédia. E essa comédia humana, ele separa por categorias, né, estudos, enfim, ele separa por áreas da vida, né. Esse livro especificamente faz parte da categoria de estudos filosóficos da comédia humana. E o Balzac, ele tinha uma peculiaridade no seu modo de escrita, que era o quê? Os livros e os personagens se conectavam. Então, entre os livros dele, cada livro é como se fosse uma espécie de engrenagem de um grande mecanismo, né? Todos os livros montavam esse mecanismo que era a comédia humana, que ele tentava representar a França de uma maneira geral. Podemos dizer que, para quem é cinéfilo aí, né, que quem gosta muito da obra de Quentin Tarantino, que o Tarantino foi um copião do Balzac.
Brincadeiras à parte, mas Balzac já fazia isso lá no século XIX, já, né, com a escrita dos livros dele. Então, só para dar uma ressalva de uma maneira geral. Lembrando, isso é importante falar aqui, tá? Eu não sou nenhum especialista em literatura, não sou formado em letras, sou apenas um entusiasta em leitura, gosto de ler. Então, é o que eu vou trazer aqui, as minhas interpretações, é o meu senso, é a minha visão, é a minha lente na qual eu enxergo as obras dos autores que a gente expõe aqui, tá bom? Então, falando do autor, falando um pouco do movimento literário, agora vamos entrar na obra propriamente dita, que é Louis Lambert. Essa obra é uma obra curta em páginas, mas ela é uma obra vasta em termos de reflexão. Como ela faz parte dos estudos filosóficos de Balzac, na minha opinião, né, ela é como se fosse um processo de bode expiatório de Balzac. Ele se apropria do personagem Louis Lambert para falar das experiências que ele tinha no campo da metafísica, do parapsiquismo, da paranormalidade, esses assuntos que não são tão convencionais. Não são convencionais ainda hoje, século XXI, imagina século XIX, com o processo da restauração, a volta ali daquele contexto mais religioso novamente, do dogmatismo, da ortodoxia da Igreja Católica, né? Então vocês imaginam como era difícil falar dessas ideias, né, de experiências extracorpóreas, do processo da clarividência, do processo de interações energéticas, ou qualquer tipo de alusão que foge da normalidade. Era muito difícil. Então, na minha opinião, Balzac usou como subterfúgio o Louis Lambert para falar das aspirações e das capacidades que ele sabe que o ser humano tinha. Então, dando uma breve introdução, né? A história, né, ela conta, né, através de um personagem que não se apresenta, que não se tem nome, ele não fala qual é o nome dele, e toda a história de Louis Lambert, né, ela é narrada pela voz desse personagem que não se apresenta, que seria um amigo do Louis Lambert. Alguns historiadores identificam como se esse amigo do Louis Lambert fosse o próprio Balzac, porque grande parte da história, até ali o início da adultidade dos dois meninos, né, são muitos fatos que de fato aconteceram na vida do Balzac, e são estudados pelos historiadores. Então, muito se atribui que esse livro é um livro autobiográfico do Balzac. Mas, na minha humilde opinião, para mim, os dois personagens, esse que não se apresenta e o Louis Lambert, na minha opinião, são duas facetas do Balzac, né? Essa é a minha opinião, são duas faces da mesma moeda. Quando ele está falando da história do menino ali que não se apresenta, me parece que é a versão mais fisicalista, mais materialista do Balzac. E quando entra nos diálogos ali com Louis Lambert, parece que é a visão mais, digamos assim, fora da caixa do Balzac. Não convencional, mas parapsíquica. Então, na minha opinião, é isso, tá? Não vejo aí os historiadores de Balzac falando sobre isso, mas é a impressão que eu tive lendo o livro, tá bom? Entrando na trama, né? Louis Lambert é um jovem, né, que desde criança já era um gênio, era uma pessoa fora da curva. Os pais não compreendiam muito bem o que ele falava, os raciocínios que ele trazia ali, né? Então ele sempre foi muito pouco compreendido, mas os pais sabiam que se tinha ali uma genialidade, que havia ali naquele menino, naquele moleque, um futuro. Então eles tentavam ali traçar alguns possíveis futuros para o Louis Lambert. E naquela época não era como hoje, né? Que a gente tem ali várias faculdades, cursos, enfim, maneiras de seguir uma jornada de autodesenvolvimento profissional, intelectual. Naquela época tinha basicamente dois caminhos, ou era o caminho militar ou o caminho eclesiástico, religioso, né, basicamente. A não ser que você fosse um aristocrata, né, vivesse ali no processo ou da burguesia ou da monarquia, né, então a pessoa não precisava se esforçar muito. Mas para os réis mortais, a plebe, né, a parte de baixo ali da sociedade, tinha-se esses dois caminhos, né. E os pais do Louis Lambert pensavam que o caminho da vida monástica seria um caminho mais viável, né, com menos custos e tudo mais. Então eles estudaram ali algumas opções de colocar ele internados e tudo mais. Só que, num belo dia, numa bela tarde, Balzac estava lendo livros ali, né, estava lendo um livro, né, num bosque e tudo mais, e uma mulher chamada Madame Staël, que inclusive essa mulher de fato existiu, ela foi uma literária, uma escritora, uma ativista política e tudo mais, naquela época da França, que o Balzac utiliza ela como personagem no livro, e ela foi como uma espécie de mecenas para o Louis Lambert. O que era o mecenato, os mecenas naquela época, né? Eram pessoas que tinham dinheiro,
e que patrocinavam os estudos de pessoas que não tinham muitas condições, mas que tinham muito potencial para ser um grande artista, ou um grande pensador, um grande político, né? Já teve muitas grandes personalidades na história que foram patrocinadas por grandes mecenas, né? Então, a Madame Stael foi uma espécie de mecena para o Louis Lambert. E nessa tarde, né, ela vê essa criança e tudo mais, né? Esse jovem, muito jovem ali, né? Uma criança lendo o livro. E ele estava lendo o livro de Emanuel Swedenborg, se eu não me engano, que ele faz muita referência do Emanuel Swedenborg nesse livro. Para quem não conhece, o Swedenborg, eu não me engano, tá? Eu vou corrigir aqui se eu estiver errado, mas eu acho que ele foi do século XVI ou do século XV, não me engano, não me lembro. E ele era um inventor, um cientista e tal, um cara muito inteligente para a época, e ele começou depois de um tempo, né, escrever coisas, digamos assim, mais no campo espiritual, espiritualista, né? Ele tinha diários de experiências extracorpóreas. Ele não usava esse termo, né? Ele tinha lá os seus vocabulários da época e tudo mais, mas ele tinha nada mais do que projeções. A gente pode chamar aqui de projeção, viagem astral, projeção da consciência, desdobramento, enfim. São vários nomes que são utilizados, né, independente da linha de conhecimento, para falar de um mesmo fenômeno, né? Que é o fenômeno da projeção da consciência. É essa experiência que a pessoa tem fora do corpo. Gente, exatamente isso. Eu sei quem é você. Abra seu olho. Uma experiência extrafísica, uma experiência que a pessoa tem fora do corpo, quando ela está dormindo, ou quando ela não está mais no processo da vigília ali, né? Então se tem muito relatos históricos e tudo mais. E o Emanuel Swedenborg estudava isso e falava sobre isso, né? E o Louis Lambert estava lendo o livro dele, né, nesse bosque, e a Madame Stael se aproxima do Louis Lambert e vê que ele está lendo um livro muito diferente, assim, né? E ela pergunta para ele, primeiro ela se apresenta e tudo mais, ela pergunta, você compreende as ideias que você está lendo nesse livro? Aí ele olha para ela de uma maneira desproposital, inocente e tudo mais, e ele fala, ele devolve uma provocação para ela, né? Ele pergunta se ela ora, se ela faz rezas para Deus e tudo mais. Ela fala, sim, é claro. E ele pega e pergunta para ela, você compreende as ideias das suas orações? Aí ela fica abismada com essa provocação do menino, né? E ela começa a fazer algumas leituras dele ali, né? E ela pensa que ele ali é, sei lá, um gênio em potencial, um grande pensador e tudo mais. E ela decide patrocinar, os estudos do Lambert. Do Louis Lambert. Então, só que se for fazer uma análise de frente para trás, cronologicamente, né, a gente começa a entender que esse patrocínio da Madame de Stael, ele foi mais uma maldição do que um aporte, né, um amparo propriamente dito. Porque depois a gente vai entrar nesse detalhe, né? O Louis Lambert sofreu muito dentro desse internato que ele recebeu, né? Essa ajuda, né? Para ficar e pagar os estudos e tudo mais. Ele sofreu muito fisicamente, psicologicamente, sofreu bullying, definhou, né? Com doenças e tudo mais dentro desse colegiado aqui, né? Desse colégio, desse internato. Então, muito provavelmente ele teria uma vida até mais significativa se ele vivesse ali nos bosques com a família e tudo mais, do que, né, ficar enclausurado dentro do internato por vários anos. Mas, enfim. Então, o Louis Lambert, antes de entrar no processo da escola, do internato, né, ele sempre tentava acessar livros de correntes de pensamento diferente das que se tinha na França daquela época. E ele utilizava muito a biblioteca do tio dele, que ele era um padre ajuramentado. O que é um padre ajuramentado? Naquela época, tinham-se alguns padres que eles eram um pouco mais inortodoxos, eles não eram tão complacentes com as filosofias da igreja, com o dogmatismo da igreja. Então eram padres que eles eram um pouco mais intelectualizados, eles bebiam de outras fontes, eles liam livros de cabala antiga, liam livros do orientalismo, filosofia hindu, budismo e outros pensadores do ocultismo e do misticismo, né? Então eram várias correntes de pensamento que não eram coerentes com o catolicismo da época. E quando esses padres eles eram descobertos, né, digamos assim, eles eram ajuramentados, que nada mais do que tipo um exílio, né, ele não podia mais praticar o processo ali, né, de ser, né, a função de ser padre, então eles ficavam em processo de exclusão, assim, né, então
ele aproveitava, né, os dias que ele passava com esse tio para ler e devorar os livros sobre diversos tipos de temas distintos, né? E quando ele passou a frequentar, né, esse internato, né, que ele foi enviado pela família, custeado pela Madame de Stael, ele teve uma restrição muito grande de acesso a livros e outros tipos de literatura, né? Só que quando ele chegou nesse internato, né, o Louis Lambert, ele já tinha sido apresentado previamente por professores e pela própria Madame de Stael como sendo um gênio, um pensador fora da curva e tudo mais. Então, quando ele chegou, ele ficou até um pouco assustado, né, com a balbúrdia que se tinha no local ali, né? Então, nos primeiros dias ele ficou totalmente em silêncio, não conseguia se manifestar muito bem, estava em processo de adaptação e tudo mais. Inclusive, ele foi até apelidado de Pitágoras, porque se fazia muita alusão da escola pitagórica, né, que há muito tempo atrás, os aprendizes de Pitágoras, né, se diz que eles ficavam 5 anos em completo silêncio, em processo de autorreflexão, para depois terem acesso ao professor, ao Pitágoras propriamente dito, para ter aí as aulas e ao conhecimento que o Pitágoras tinha para passar. Então eles atrelaram esse processo dos iniciáticos ali da escola de Pitágoras ao silêncio que ele teve nos primeiros dias. Então tinha uma categorização na escola, né, que era por nível de intelecto das pessoas, né, digamos assim, hoje seria por QI. E eles categorizavam as pessoas pelo seu nível de conhecimento. E o Balzac, ele só não entrou na escola no nível mais, digamos assim, top de turma, né, porque ele não entendia muito bem de latim. Então ele caiu numa turma ali, num nível de turma mais mediana, por conta desse déficit no latim, né, que ele tinha. Então, mas assim que ele entra, né, ele sofre muito fisicamente, ele definha fisicamente, ele entra no processo de doença, acometido por febre e tudo mais, porque o ambiente era muito hostil, o ambiente de Vendôme, que é o internato da onde ele ficou, né. Então ele não tinha uma constituição corporal física muito boa, né, de saúde. Ele era muito sensível, né, em termos de saúde e tudo mais. Então ele foi acometido por doença logo nos primeiros momentos ali, né, para se adaptar e tudo mais. Então ele quase morreu mesmo, né, então ele sofreu muito. E nesse meio tempo, principalmente nesses primeiros momentos ali, ele conheceu esse tal amigo, que é o narrador da história, né, que é o que narra toda a história do Louis Lambert, principalmente nessa parte de Vendôme. Mas de uma maneira geral ele narra toda a história da vida de Louis Lambert. Só que esse amigo, né, ele não se apresenta, não se fala do nome dele na história, e os dois têm uma relação, uma conexão afetiva muito forte, né, porque o Louis Lambert ele não era muito compreendido ali, né, ele era tido até como meio louco e tudo mais, e então a única pessoa que compreendia e entendia mais ou menos os raciocínios do Louis Lambert ali era esse amigo dele que foi apelidado de poeta. Então era o poeta e o Pitágoras, a dupla, né? Tudo mais. Em alguns momentos da trama, assim, eles ficam tão conectados entre si que dá a entender que tem algo mais, algum processo de interesse sexual, inclusive, né? Mas na minha opinião, no final da obra, eu concluí que não era isso, que era mais um processo de amizade muito acima da média mesmo, sabe? Um processo de autocompreensão e intercompreensão entre os dois, assim, muito acima da média, que a gente vem com os nossos preconceitos de leitor e a gente acha que tem alguma coisa a mais e tal. Na minha compreensão, acho que não era isso não, mas o autor também dá um pouco a entender e tudo mais, mas a minha conclusão é que era só uma amizade muito forte mesmo que tinha entre os dois. E uma coisa que tinha muito, né, nesse internato era o processo do castigo físico mesmo, corporal, né? Eles tinham o que eles chamavam de palmatória de couro. Então, dependendo dos alunos, se eles não faziam os afazeres ou se eles tinham algum comportamento que fugia, digamos assim, do que eles entendiam como normal, né, um pouco inortodoxo e tudo mais, eles davam esse castigo da palmatória de couro, que era um processo de bater mesmo ali, né, nas crianças e nos jovens. Então, como o Louis Lambert, com o tempo, eles viram que ele não era uma pessoa que se interessava pelos estudos da grade curricular do internato, ele meio que quebrou as expectativas, que o pessoal pensava que ele era um gênio e tudo mais, mas ele não se interessava pelas matérias, ele ia mal, não fazia os deveres e tudo mais. Então, por conta disso, ele sofreu muitos castigos e ele teve uma experiência muito ruim, muito terrível. Foi muito terrível a experiência pro Louis Lambert passar esses vários anos dentro do internato, né? Então, assim, grande parte da obra se passa ali dentro e tudo mais. E o que eu acho mais barato, assim, mais interessante da obra é que o Balzac consegue trazer que mesmo no sofrimento, na agonia, nesse isolamento do Louis Lambert e do amigo, né? Principalmente do Louis Lambert, ele conseguia se abster desse sofrimento, dessa realidade física e fazer
as elucubrações filosóficas dele, que é onde ele entra no ramo aí da metafísica, da paranormalidade, do parapsiquismo, né, da capacidade humana. Então ele faz ali alguns ensaios, né, tipo de possíveis tratados filosóficos que ele entendia de como funcionava o ser humano. Então, assim, não é nenhum tipo de livro maçante, tá, que ele quer te mostrar uma ideia, não. Ele consegue te mostrar tudo isso que eu falei, só que nas experiências do Louis Lambert. Então é algo muito intuitivo, dinâmico. Balzac, ele é muito genial nisso. Ele consegue trazer a atenção da pessoa e a pessoa mergulhar dentro da psique do personagem, né? Então a gente consegue entender aquilo que o autor quer passar, aquilo que o personagem quer passar, sem entrar naquelas discussões de livros de filosofia. Não é nada disso, tá? Então, grande parte do livro se passa dentro desse internato e passa dentro dessa dualidade da experiência do Louis Lambert, né? Que é o sofrimento dele ali, né? Das questões do local, do internato, mas também a iluminação interna dele, né? Então, ele fala muito também das experiências que ele tinha e tudo mais. Teve, inclusive, um episódio no qual as crianças, né, ali estavam fazendo chacota da cara do Louis Lambert, porque ele tinha uma constituição física muito débil mesmo, né? Ele não praticava os esportes e as atividades físicas, e o pessoal ria da cara dele. E nesse episódio específico, né, naquela sala ali, tinha como se fosse uma espécie de uma mesa que o autor relata e descreve, né, uma mesa, e era uma mesa muito grande, de um material muito pesado, que tinha várias escrivaninhas. E o Louis Lambert, ele consegue suspender e empurrar essa mesa de uma maneira como se fosse uma folha de papel, né? Então, aí o autor tenta traçar essa realidade do mundo paranormal do Louis Lambert, que ele tinha essa aparência toda definhada, física, né? Não tinha uma constituição física, digamos assim, de um jovem saudável e tudo mais, mas ele tinha esse processo paranormal com ele, né? Questão da energia e tudo mais, que quando ele focava, ele conseguia promover alguns efeitos paranormais no ambiente, né? Não é nada de processo de super-herói, isso aqui não tem nada a ver com isso, tá? Mas foi um episódio bem pontual da obra que mostra, assim, as capacidades do Louis Lambert. Tem um outro episódio que, para mim, é o ponto máximo da obra, que para mim, inclusive, tá na thumbnail desse vídeo, tá? E o Balzac utiliza o Louis Lambert para falar sobre projeção astral, viagem astral, projeção da consciência, enfim, desdobramentos, como vocês queiram chamar. É um fenômeno que é natural e acontece com as pessoas. E o que acontece, né? Ele faz uma espécie de profecia através desse experimento do Louis Lambert. Porque até então, falar dessas experiências era taxado como louco naquela época. Hoje, inclusive hoje, se você sair, ou então, enfim, não é um assunto convencional, que você vai na esquina, tem pessoas falando sobre experiências extracorpóreas. Imagina naquela época, uma França recém passada pelo processo de restauração, entrando de novo no processo ali do cristianismo e tudo mais, e então não era um assunto fácil de se adotar. Por isso que o Balzac utilizou do Louis Lambert para trazer esses assuntos. E o que acontece, né? No internato, iria ter um passeio para visitar uma mansão. Era a missão de Rochambeau, Chateau de Rochambeau, alguma coisa assim. Eles iam visitar o dono dessa propriedade, que esse dono ele costumava mandar leite, laticínio para os alunos e tudo mais. Ele era um cara bem quisto, né? Então o pessoal ia visitar a mansão dele, né? E os alunos tiveram essa informação alguns dias antes, né? Que eles iam fazer essa visitação. Então se teve uma espécie de êxtase grupal ali, né? Todo mundo ficava saturando a mente de como que seria essa experiência e tudo mais. E então os alunos começaram a saturar na mente isso, né? E o próprio Louis Lambert começava a saber, começava a elucubrar como é que seria e tudo mais. E no dia da visita propriamente dita, quando ele chega no local, né? Ele fala assim, mas esse cenário, esse cheiro, essa paisagem, eu já estive aqui antes. E foi na noite passada, em sonho. A partir dessa premissa, o Louis Lambert começa a fazer um ensaio profético, digamos assim, de que aí ele começa a falar da própria experiência dele, né? Se a paisagem não veio até mim, que seria uma loucura, né, cogitar essa hipótese, porque de fato as paisagens, os locais, os imóveis, eles são imóveis, né, eles não andam. Então seria absurdo pensar que a paisagem veio até ele. Porém, seria coerente pensar que ele foi até a paisagem. Só que ele estava dormindo. Então ele começa a levantar hipóteses ali que o ser humano ele tem uma capacidade de manifestação fora do corpo físico. Então ele estava ali no sono, então ele começa a levantar algumas hipóteses que o ser humano ele tem um outro veículo de manifestação
manifestação que não é só o corpo físico. Aí ele começa a falar e tudo mais, e começa a provocar o leitor, né? Por que? Aí ele começa a falar, né? Por que não se tem uma ciência que estuda esse fenômeno, né, do sono, né? Os fenômenos do sono. Então ele começa a fazer algumas profecias ali em relação a hoje, né? Século XXI, hoje tem pessoas, grupo de pessoas, comunidades, instituições que estudam de maneira técnica, metodológica, esses parafenômenos, esses fenômenos da consciência. E um deles é a projeção astral, é a projeção da consciência. Então, isso para mim que é o mais majestoso dessa obra, esse processo dele abordar essas realidades parapsíquicas ou metafísicas, sei lá, como queiram chamar, e de uma maneira leve e profética. E durante o livro, gente, tem vários relatos de experiência parapsíquica do cara e tudo mais. Então, dá de entender que o Louis Lambert não é um cara normal, é um cara fora da curva, né? Então, tem toda essa relação de sofrimento lá dentro do internato, que é muito ruim, ele sofre muito lá, mas tem também esse lado das experiências que ele tinha, que eram experiências muito diferentes, né? Chega um momento que é óbvio, né? O internato acaba e cada um tem que seguir a sua vida, e essa ruptura entre os dois, o poeta e o Pitágoras, né? Que é o poeta que ele não se identifica, e o Pitágoras que é o Louis Lambert, eles têm que fazer essa cisão, só que essa cisão foi muito ruim pro Louis Lambert. Ele se apegou muito, né, ao amigo. Ele não sabia lidar muito bem com as emoções, o Louis Lambert. Ele mergulhava muito no processo emotivo e tudo mais, muito dramático e tudo mais. Então ele sofreu muito dessa cisão da amizade dos dois. E depois disso, o Louis Lambert, ele foi tentou viver a vida na França e tudo mais. Ele não conseguiu, porque ele era horrível em finanças pessoais, ele não conseguia se sustentar e tudo mais. Tanto que esse é um dos indicadores a mais que prova que esse é um livro autobiográfico do Balzac, né? Porque Balzac ele era péssimo em gestão de finanças pessoais, né? Ele era um bom empreendedor, ele tinha várias ideias, teve vários empreendimentos, mas ele sempre estava endividado, sempre tinha que pedir dinheiro emprestado e tudo mais. A vida do Balzac sempre foi um caos financeiro. Então, o Louis Lambert, né, é como se fosse um espelho dessa personalidade do Balzac. E ele tem toda essa experiência frustrada na França e tudo mais, e o Louis Lambert volta, né, para o interior da França e tudo mais, né. E nessa parte da obra, no que ele volta, né, para o interior, lá para onde moravam os pais, o tio, que era o padre e tudo mais, ele conhece uma menina que é chamada de Pauline. Essa menina, ela é como se fosse a âncora do Louis Lambert, né? Porque até então ele estava frustrado profissionalmente, né, e tudo mais. E quando ele ele se apaixona tão fortemente por essa mulher que ele fica quase que dependente, ele fica dependente emocionalmente dessa pessoa, né? Ele se apaixonou demais, ficou quase como se fosse uma doença e tudo mais ali, né? E dali para frente, a maior parte do livro se dá através das cartas trocadas entre Balzac e Pauline. Mais especificamente das cartas que Louis Lambert. Das cartas que Louis Lambert manda para Pauline. Na minha opinião, esse trecho do livro é o trecho do livro em que a parte intelectual ela decai um pouco e entra muito nesse processo de romantização do Louis Lambert, né? Que para mim ficou um pouco mais maçante, assim. Mas passa rápido, tá? Mas assim, são algumas páginas ali que é o Louis Lambert contando, né? Que ele não seria nada sem ela. Aí meio que resgata aquele gênero literário que o Balzac tanto criticava, né? Que era aquele romantismo muito exacerbado, né? Que é tipo, ó Deus, ó vida. Então, ele resgata um pouco desse contexto nesse trecho em que o Louis Lambert troca essas cartas com a Pauline. Então, acontece isso. E meio que eles se entendem muito bem, né? Eles se gostam muito e eles estão a vias de se casar. Só que acontece que o Louis Lambert, que é esse colega que está aqui na capa, ele pira o cabeção, né? Ele entra no processo de loucura, né? Ele começa a ficar muito mais no campo das ideias do que no campo da materialidade. E isso que é muito interessante do livro. A crítica que o autor traz, o Balzac traz, sobre essas pessoas, esses parapsíquicos ou esses sensitivos, que mergulham muito no processo dos fenômenos, né? Que são esses fenômenos paranormais que acontecem, que são naturais. Às vezes eles se abstêm da realidade física. Isso não faz bem. Isso é uma patologia, inclusive, né? A pessoa se abstém da realidade física. A gente tem os nossos afazeres, a gente tem que cuidar desse corpo físico aqui, né? Que é como se fosse um pet. Para quem é do tempo aí da década de 90, vai conhecer a época do Tamagotchi. A gente tem que cuidar do nosso
nosso Tamaguchi, é o nosso corpo físico. Então, o Louis Lambert ele entra nesse processo de indisposição para a materialidade. Então ele fica cataléptico, ele entra no processo de catalepsia, paralisia mesmo, né? Inclusive, a Pauline fica cuidando dele de todo esse processo e tudo mais, né? Dessa loucura que ele entrou, né? E ele ficava, de fato, paralisado, ficou paralítico por um tempo, né? O Balzac descreve, né, no momento do livro ali, que ele usava uma espécie de cadeira suspensória que tinha como se fosse uma parte aqui que ficava apoiado os cotovelos porque ele não conseguia se manter mais em pé. Então o Louis Lambert entrou tanto naquelas elucubrações filosóficas, né, e paranormais da extrafisicalidade que ele começou a se desligar do mundo físico. Inclusive ele começou a ficar com os olhos, né, com as córneas como se fossem olhos das pessoas cegas, né, muito claro e tudo mais. E a Pauline ficou cuidando dele nesse tempo todo, né. E esse trecho aí, né, desse acometimento pela loucura do Louis Lambert é muito interessante que o próprio autor, né, o Balzac, utiliza como se fosse uma crítica, eu penso assim, na minha visão, né, das pessoas que ultrapassam essa linha, essa fronteira, né, da paranormalidade, da normalidade, do parapsiquismo e da fisicalidade. Então, eu acho interessante esse paralelo que é traçado. E de uma maneira geral, todo livro ele é relatado por esse amigo do Balzac, do Louis Lambert, desculpa. E eu acho interessante, né, que toda essa narrativa, ela é exposta de uma maneira tão carinhosa pelo amigo, né, que ele acaba compreendendo até a loucura do próprio Louis Lambert, né? Ele acaba compreendendo e dando, inclusive, algumas explicações para ele e tal, né, como se fosse um gênio incompreendido e tudo mais. Mas o que chama atenção é o carinho no qual é narrado o Louis Lambert, que ele é incompreendido por muitas pessoas, mas na visão do amigo dele, ele é uma pessoa, assim, que é muito nobre de coração e nas suas ideias, né, no seu pensamento. Então, se fosse para reduzir, ou em duas palavras, essa obra, eu diria parafenômenos e amizade. Parafenômenos porque ele fala muito do processo da paranormalidade, e a amizade porque a relação afetuosa desses dois amigos é tão forte que, de fato, ela nos dá alguma lição de vida, ela nos dá alguns exemplos, né, de como é possível ter, né, é possível a gente conseguir ter esse tipo de conexão no dia a dia. Então é muito interessante isso, né. Para quem não leu esse livro e gosta, quer entrar no mundo do Balzac, quer começar a ler a Comédia Humana do Balzac, né, esse livro para mim é uma boa porta de entrada porque ele é pequeno, ele tem poucas páginas, um pouquinho mais de 100 páginas, tá? Um livro pequeno. Ele é um livro que ele foi traduzido pelo Laurentino Afonso. Então, o Laurentino Afonso, ele é um cara fenomenal, assim, ele entende muito, né, de várias línguas e dialetos e tudo mais. E ele traduziu direto do francês clássico para o português acessível, né, do século XXI. Então, ele consegue transcrever a literatura mais rebuscada do Balzac para um português mais acessível. Então, esse livro aqui eu acho que é um bom livro de entrada para aquela pessoa que está aí, está assistindo esse vídeo e que não leu ainda. Esse livro você encontra na loja Shopcons. Eu vou deixar um link aqui da loja, tá, para comprar. Eu não vou estar ganhando nada com isso, tá, mas eu sei que lá tem e vocês vão conseguir adquirir o livro lá. É um livro que tá bem baratinho, acho que tá na casa dos R$40, mas é bom verificar. E para quem já leu, eu gostaria que comentasse aqui embaixo para ver o que você acha, o que você achou, como é que foi a sua interpretação, porque eu tô trazendo aqui a minha leitura, né, a minha impressão do livro. Às vezes tem nada a ver com o que você que tá aí, que lê o livro e vai achar outras reflexões e tudo mais. Tomara que achem outras reflexões, né? Porque assim fica mais rico. Mas comenta aqui embaixo. E já que você vai comentar aqui embaixo, aproveita, dá um like no canal, se inscreve aí no sininho, né? Porque quando você que tá aí faz isso, faz essas três ações, comenta, dá like, se inscreve, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo é ok, que vai agregar para a vida das pessoas de alguma forma. Então peço encarecidamente essa ajuda aí para vocês. E eu acredito que é isso. Vocês vão ter uma leitura muito divertida lendo Louis Lambert. Então acho que é isso, gente, por hoje, tá bom? Agradeço demais a audiência de vocês, espero que logo teremos outros episódios aí, falando de outras resenhas literárias. Quero falar muito de Balzac ainda, quero trazer outros livros de Balzac para fazer resenha, e inclusive fazer um capítulo só de Balzac, porque ele merece, né? Ele é um cara que para mim ele é um gênio da escrita. Então seria isso, muito obrigado pela sua atenção e até mais.